Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou Vitor Taveira, você está assistindo o Política ES, programa de política e poder aqui no estado do Espírito Santo. Lembro que esses programas estão disponíveis no YouTube, nas plataformas de áudio como Spotify. Nós estamos também no site do Século Diário e no Instagram, que é @tvséculo. Nós vamos começar aqui, terminado o processo eleitoral, trazer algumas novidades da política, novos nomes eleitos, principalmente no campo progressista, nas câmaras municipais. E a primeira delas está aqui, tem nome de flor, a Sucena, eleita vereadora de Cariacica pelo PT com 2.644 votos, é isso? É isso. Parabéns, bem-vinda e obrigado pela presença. Obrigada, Vitor. Como você falou, sou a Sucena, sou enfermeira, sou moradora de Padre Gabriel. Gosto de dizer que eu sou cria dos movimentos sociais, então vim desses espaços de militância por conta dos meus pais e hoje somos a primeira mulher eleita do PT Cariacica em uma Câmara que, ao longo dos anos, reproduz essa história de não eleger mulheres e ocupando esse lugar de única mulher eleita na cidade de Cariacica. E você tem quantos anos hoje? Eu tenho 25 anos. Então, uma jovem. Eu vou começar por aí, já que você trouxe um pouco dessa questão. Como é que você está se preparando, Acho que agora ainda é a primeira semana, ainda é muita coisa acontecendo, Depois de um trabalho cansativo, que é de campanha. Mas como é que você está se aterrissando e pensando esse processo, tendo em conta essa configuração da Câmara, que é majoritariamente de direita, majoritariamente, em sua grande maioria, apoiadores do atual prefeito, o Clério Sampaio. E você vai ser aí se colocando como uma candidatura de oposição. Como é que você enxerga isso e como é que você enxerga essa questão que tem sido muito discutida nos últimos anos, da violência política de gênero, Que especialmente contra mulheres e você, no caso, com uma mulher que vai estar ali, de alguma maneira, sozinha nesse processo, dentro da Câmara. Sim. A gente hoje entende que nós teremos um grande desafio dentro de uma Câmara com esse contexto que você coloca para a gente, que majoritariamente formada por aliados ao atual prefeito, majoritariamente formada por homens, mas a gente entende que nós temos hoje uma base de movimento social, sobretudo de mulheres, que é quem vai estar com a gente dentro desse espaço, fazendo minimamente uma base de sustentação para que a gente possa conseguir ter um mandato que possa ser propositivo, que não seja só reativo e que não fique à margem da política da cidade. Então, a gente tem se preparado nesse sentido, para fazer um mandato mais coletivo possível, que seja popular, que tenha as pessoas, e aí, claro, a gente entende que é um grande desafio, porque o empenho que as pessoas colocam durante um processo eleitoral é diferente num período do mandato, porque as pessoas passam a ter suas vidas retomadas, então o cotidiano se modifica e você já não tem mais aquela situação do processo eleitoral que você precisa que as pessoas estejam ali pedindo voto. Mas o que a gente quer fazer é conseguir manter essa base de sustentação, essa base eleitoral que a gente construiu durante a campanha, durante o mandato e, sobretudo, reorganizar o Partido dos Trabalhadores em Cariacica. Então, a nossa base e a nossa construção vai ser essa. Estamos eleitas num contexto desfavorável, mas o que a gente tem pensado é a reconstrução do Partido dos Trabalhadores na cidade para que a gente possa minimamente ter uma base de sustentação durante o nosso mandato. Em relação à violência política de gênero, a gente também tem construído essa ideia de que precisaremos estar fortalecidas enquanto pessoa, Então, eu, enquanto a Sucena, ter hoje, uma mente, uma cabeça fortalecida, entendendo que vão ser espaços que provavelmente vão ser OX, mas entendendo que vai ser enfim, no processo eleitoral, por a gente estar dentro de um espaço com pessoas aliadas, e construir essa campanha, sobretudo com aliados, a gente ainda não sentiu o que provavelmente vai acontecer dentro da Câmara, Mas em alguns espaços de campanha, por exemplo, eu já estive na rua, de candidato me veio não me cumprimentar, mas cumprimentar o outro candidato do partido. Então, assim, imagino que isso possa se reproduzir durante o mandato, Sobretudo por sermos a única, e vir de 4 anos sem a presença das mulheres. Esse ano a gente teve 2
vereadoras que assumiram após a cassação do mandato de 5 vereadores por conta de fraude na cota de gênero, mas foram quase 4 anos sem a presença feminina na Câmara, então a gente está se preparando para o que vier, né? E você acha que muita gente desacreditou da sua candidatura? Seja, enfim, foi uma surpresa para a maioria das pessoas da política, ou como é que foi isso? Foi sendo construída? Como é que você enxerga? Que retorno você teve, assim, tanto do eleitorado como dessas pessoas que estão nos espaços? Olha, eu acredito que para nós que estávamos nesse processo, né, de construção da candidatura, era o resultado esperado, sabe? Acho que a gente não esperava que não fosse, né, a vitória o resultado. Mas, claro, a gente sempre entra com o sim e com o não. Eu visualizo que talvez a gente tenha pegado as pessoas de surpresa e sendo essa para, né, assim, o contexto da cidade, para a política da cidade, de ser a novidade e de, né, não ser esperado que a gente chegasse lá. Então, acho que sim, a gente talvez tenha gerado algumas surpresas para alguns dos partidos, enfim, para alguns dos próprios candidatos e também, né, já dos vereadores lá dentro da Câmara. Porque você teve, quer dizer, 2 anos atrás, na eleição de 2022, você, digamos, foi a primeira eleição que você participou já com uma candidatura coletiva, não é isso? Como é que foi esse processo? Por que essa decisão sua de entrar na política? Você falou que você vem de uma família, né, militante e tal, mas desde quando que você atua no PT e por que você tem essa decisão? E como é que foi essa primeira experiência? Como que ela contribuiu no processo da eleição de agora? Eu passei a me organizar, de fato, dentro do PT em 2019, a partir da Kizomba, que era o movimento de juventude que eu ingressei em 2017, logo que eu acessei a universidade. Antes, eu já tinha uma relação íntima com o partido por conta dos meus pais, enfim, que né, minha mãe já foi executiva do PT de Cariacica também. Então, eu sempre tive essa relação, mas ainda não era filiada. Então, comecei a construir o partido a partir do movimento social, que o coletivo de juventude Kizomba, que é dentro do movimento estudantil, que é uma juventude que se organiza dentro do Partido dos Trabalhadores. Então, me filiei e a gente, em um processo de discussão, a gente entendeu que era hora da gente também disputar, né, os rumos da política institucionalmente. Então, a gente sempre disputou ideologicamente as cidades a partir dos coletivos de juventude. Então, nós, em diálogos, né, e pensando também já no futuro, nas disputas internas da cidade, nós decidimos construir a coletiva. Né? A coletiva Raça e Classe, que, inclusive, resgatava um mote do Partido dos Trabalhadores, na realidade, do movimento negro dentro do Partido dos Trabalhadores, que era um voto com raça e com classe, que tratava da perspectiva do movimento negro, né, e da disputa das pautas centrais do partido por parte do movimento negro. Então, a gente colocou o nome da coletiva, né, Coletiva Raça e Classe, e o nosso objetivo era se apresentar, né, no processo eleitoral, ter experiência com a disputa e também poder já iniciar 2024, né, a disputa das cidades com essa experiência assim, da disputa eleitoral. Então, a gente definiu de forma coletiva a construir essa campanha, né, essa coletiva em 2022. Eu imagino que a segunda vez é mais tranquilo fazer campanha, né? Sim. No sentido de estar colocando a cara ali, né? Na primeira você está descobrindo, explorando, entendendo as aceitações e tudo mais. E no primeiro momento também foi muito difícil porque a gente tinha 2 tarefas, né? Assim, que era explicar o que era uma coletiva, porque as pessoas também não entendiam, e, enfim, entender o processo eleitoral e fazer campanha. Então, acho que foi um pouco mais difícil, sim. Então, agora, acho que já foi aquela ansiedade do pedir voto, enfim, de você ir para a rua, do corpo a corpo, no olho. Isso, acho que ficou mais tranquilo a partir da experiência com a coletiva, e não só, também das experiências, enfim, das eleições de 2016, de 2014, enfim, das eleições do presidente Lula também, em 2018. E também uma eleição mais territorial ali, mais pé no chão de vereador, né? Outro foi deputado federal, né? Essa candidatura. Uhum. Então também qual que você considera assim que é a sua base eleitoral? É a militância do partido? Ela é territorial? Ela tem alguns alcances públicos específicos? Essa foi uma questão, assim, inclusive estratégica, no sentido de como nós iríamos organizar a nossa campanha e a nossa base, né, de votos, assim, né, de eleitorado. Então, porque a eleição de vereador, todo mundo
quer dizer que é uma eleição bairrista, né? Então, assim, é o que todo mundo fala, não, você tem que ter 1000 votos no seu bairro, você tem que ser a mais votada do seu bairro. Então, você tem ainda essa tradição de que a eleição para vereador, de fato, né? Porque você ainda tem muitos vereadores que o reduto deles é o bairro, é a região, mas a gente, a partir das experiências do nosso coletivo, assim, que se organiza nacionalmente, e de outras mulheres, de outras juventudes que a gente elegeu em outros estados e cidades, a gente entendeu que a nossa base não é territorial somente, é uma base social que se pulveriza na cidade e, sobretudo, a partir dos movimentos sociais, né, organizados ou aqueles ainda que têm alguns resquícios de organização. Então, a nossa base, ela é essencialmente social. O que acontece, na verdade, na maioria dos mandatos de esquerda hoje, né, dos vereadores, tem essa configuração mais difusa, vamos dizer assim, dentro da cidade, a partir das causas e não tanto do território. Né? Mas, assim, você falou de reorganizar o partido em Cariacica, né? E aí é interessante, a sua presença, acho que faz parte de um processo que não é sozinho olhando o Brasil, né? A gente falou disso na nossa análise aqui no vídeo ao vivo que a gente fez de análise das eleições, sobre a dificuldade de renovação do PT, mas também nos últimos anos vem acontecendo, ainda que gradativamente, não a direção do partido, mas novos quadros emergindo, principalmente a partir da vereança e alguns depois, ou antes até, sem passar por esse caminho, chegando em alguns cargos, né? De novos nomes, de novas pessoas, num partido que ainda é hegemonizado pela mesma geração que criou, né? Mas você falou também dessa questão de Cariacica, assim, o grande marco do PT no município são as gestões de Helder Salomão, que representam, ali no imaginário da população mesmo, um momento de transição importante, né, de muitos avanços para a cidade no sentido social e econômico. E aí agora a gente está num outro cenário. O Helder é deputado federal, continua sendo uma pessoa muito influente, mas assim, você vê que nas urnas o resultado de Célia foi menos de 10% dos votos e Euclério teve 80%. Então parece que está construindo outra coisa no imaginário da população e Euclério vem liderando esse caminho e você tem ali o desafio, né, institucionalmente como a única pessoa que vai estar lá na Câmara podendo dialogar sobre isso, na verdade, né, no púlpito, no espaço público e tal. Como é que você entende esse processo? Como resgatar isso? Ou se é que é necessário também resgatar, né? Ou será que é apontar novos caminhos? Como lidar com essa nova hegemonia que está criada, né? Que as urnas dizem muito claramente atualmente no processo político de Cariacica, que está em torno do Euclério? Quando a gente pensa esse processo de reconstrução do partido, eu acho que, e assim, né, desse novo rumo ou dessa contraproposta frente à hegemonia das urnas com Euclério, eu entendo que Cariacica é um município que tem uma base militante muito forte. Então, Helder Salomão, né, o nosso deputado, não é à toa que ele é o mais votado da cidade, não é à toa que ele, né, teve 2 mandatos. Do Estado, inclusive. Do Estado, exato. Porque existe uma base militante muito forte no seu entorno e essa base militante também está na cidade de Cariacica. Então, o que a gente hoje pretende fazer, e acho que é um dos caminhos, é reorganizar essa base que ainda tem muita disposição para poder reconstruir o partido e não só a partir do mandato, mas a partir, né, do movimento social, conseguir fazer a discussão pública hoje daquilo que é central na vida das pessoas. Então, acho que essa hegemonia, né, das urnas, ela não se reproduz numa hegemonia ideológica em relação ao Euclério na cidade, enfim, e ao seu projeto político, mas é preciso que a gente consiga construir, se não é, né, uma hegemonia ideológica de fato, no projeto político dele, nós precisamos construir a alternativa para poder, né, quem sabe, construir essa hegemonia também do Partido dos Trabalhadores e, enfim, do nosso projeto político na cidade. E aí eu acho que isso se dá através da organização partidária no sentido de retomar. Então, assim, não existe em Cariacica fazer uma plenária do PT que tenha menos de 30 pessoas. Então, a gente tem base orgânica e o que a gente precisa agora é conseguir fazer a organização dessa base orgânica para poder, de fato, disputar ideologicamente também a cidade, né? O projeto político que a gente quer
para Cariacica. Eu acho que muita gente no processo eleitoral dizia, se o Hélder fosse candidato, eu votava nele, né? Então, existe ainda, e, enfim, né, no contexto político, era também o jargão, que se o Hélder viesse, ele ganhava. Então, existe ainda uma ânsia assim, um anseio de Cariacica de retomar um projeto político do nosso partido na cidade. Eu acho que a gente precisa conseguir, né, organizar, criar base sólida para poder disputar, de fato, novamente, os rumos da cidade. Agora, no Legislativo, se você quiser representar todo mundo, você vai acabar representando ninguém, né? Então, eu queria saber para você o que você considera assim, central, quais são as prioridades do mandato, quais são as causas, ou quais são os grupos que devem ser ativos, que devem ter. Obviamente tem coisas que você não espera, que vai aparecendo, né? Principalmente na esquerda, as lutas sociais, né? Uhum. Tem coisas que emergem, às vezes, de uma maneira até surpreendente e os vereadores vão ali se movimentar, né, em torno de uma outra pauta. Mas o que você tem hoje como questões que considera central para o mandato exercer em Cariacica, ou defender, ou pauta? Então. Uhum. A gente se organizou muito em torno da pauta dos direitos das mulheres, da saúde e da educação, sobretudo da juventude também. Então, a gente vai ter uma centralidade, né, na garantia dos direitos da saúde e da educação na cidade e também do direito das mulheres, pensando, sobretudo, as pautas emergentes em Cariacica e os serviços públicos que mais demandam, enfim, que são a principal problemática da cidade. Então, nós queremos ser a voz do SUS, nós queremos ser a voz da educação pública na cidade, né? Então, do conjunto da comunidade escolar e também da juventude e da cultura dentro de Cariacica. E uma coisa que eu acho que é quase que uma crise institucional na Câmara de Vereadores, que é a representação e a forma de representar a população da cidade. Então, a gente tem uma dificuldade com a abertura da Câmara de Vereadores para audiências públicas, para colocar em pauta as discussões, né, da problemática da cidade. Então, a gente quer retomar uma Câmara que seja aberta, que seja popular, que seja democrática, que escute, que traga para o centro do debate aquilo que são as problemáticas da cidade, né, e das pessoas que usam os serviços públicos de Cariacica. Então, todo mundo hoje tem uma questão com agendamento online em Cariacica, todo mundo tem uma questão com a dificuldade de matricular o filho numa creche. Então, isso são pautas que estão fervendo, mas você não vê nenhum vereador dentro de Cariacica que faça uma audiência pública para discutir essas problemáticas, ou que, enfim, reúna em qualquer outro espaço público em alguma região para ouvir, né, as mulheres, que são a boa parte que estão dentro desses serviços públicos. Então, essas serão as centralidades do nosso mandato, né? Trabalhar o direito à saúde, o direito às mulheres. Nossa cidade é uma das poucas entre a Vila Velha e Vitória, que não tem um centro de referência de atendimento à mulher vítima de violência. Só tem a delegacia da mulher em Cariacica. E a gente teve, em 2023, a presença da ministra Cida Gomes em Cariacica, né, que é a ministra da Mulher, para a implementação da Casa da Mulher Brasileira, mas o projeto está parado. Então, a gente quer trabalhar, sobretudo, né, as pautas que são centrais na vida das pessoas dentro de Cariacica. E você enxerga na nova configuração da Câmara alguém que poderia fazer, ou alguém, né, outros vereadores que poderiam fazer eco, pelo menos nessa questão de colocar o contraditório, porque isso é uma questão, né? A política ela precisa ter esse contraditório para que ela possa avançar e não ser um processo de silêncio e de não participação. Então, a gente hoje tem estudado, né, também a configuração da Câmara de Vereadores da nossa cidade. A gente tem recebido alguns convites e a gente vai avaliar como construir também essa articulação, porque a gente entende também que a gente não pode ser um mandato isolado dentro da Câmara de Vereadores, que a gente vai precisar conversar, dialogar e articular com os que estão lá. Então, nós temos médicos eleitos, a gente tem também a nossa federação que elegeu né, mais um vereador. Então, a gente vai construir também essas articulações na medida do possível e na medida que a gente consiga, de fato, ter como central nessas articulações a defesa, enfim, das nossas pautas que nos colocaram lá dentro. E em relação ao Euclério, o que você considera aí de acertos e erros desse primeiro mandato? Então, a gente acredita que a saúde e a educação foram a maior dificuldade
da gestão atual. Então, a gente teve fechamentos de escolas dentro de Cariacica, sem nenhum diálogo com a comunidade escolar e sem nenhuma reverberação por parte dos vereadores, por exemplo. Então, tem gente que nem sabe que teve 6 escolas fechadas na cidade, sabe? A saúde também. Então, hoje a gente tem terceirizações de médicos dentro das unidades de saúde de Cariacica. A gente tem um agendamento online que, nas periferias, tem muita dificuldade de funcionar, porque boa parte da população não tem acesso à internet, ou a uma internet de qualidade, muitas vezes é um 3G, não tem domínio do telefone. Então, isso dificulta você entrar no aplicativo, se cadastrar no aplicativo e depois conseguir marcar a consulta e, obviamente, a falta de profissionais dentro dos postos médicos. Então, muitas vezes você pode até ter cadastro, você pode até ter domínio, uma internet boa, mas se não tem médico dentro da unidade de saúde, você não tem como marcar consulta. Então, acho que a saúde e a educação foram as principais dificuldades assim, da gestão. E, enfim, ele trabalhou, né, o que o povo fala, que, enfim, são muitas as obras, todas muito articuladas com o governo estadual, com o governo Casagrande. Então, a gente vê que saúde e educação foi o que ficou, de fato, à margem, assim, do projeto dele para a cidade. Uhum. E o que você enxerga assim no seu horizonte político mesmo, né? Vai começar um processo ainda, mas assim, o que você pretende, né, com a política, onde você pretende chegar? Então, a gente pretende construir um mandato que, de fato, represente, né, as mulheres, a juventude, as pessoas que, de fato, usam serviços públicos dentro da cidade de Cariacica. E a gente quer construir uma base importante para que a gente possa voltar a ter a discussão política na cidade. Então, o que você traz, o contraditório, ele é essencial para qualquer política, né? Para qualquer boa política. Então, a gente quer voltar a construir discussão, participação na cidade, a gente quer reorganizar os movimentos sociais, a gente quer reorganizar também os próprios bairros, né? Os territórios, que as pessoas possam conseguir discutir aquilo que importa na vida delas. E aí, galgar outros espaços políticos vai ser, de fato, o resultado, né, desse trabalho que a gente pretende exercer aí a partir de 2025. Isso é um grande desafio, né? E realmente Cariacica vai ser um terreno interessante, né? Sempre foi, né? Um município muito importante e assim pouco valorizado, né? Questões até da própria cultura. Quer dizer, a gente estava falando aqui no outro programa que o orçamento de Cariacica, por exemplo, é muito inferior ao de Vitória, apesar de ter uma população parecida. E, nesse sentido, o investimento estadual, né, é fundamental, é importante. Uhum. Né? Então, há um acerto aí, né, da visão do Casagrande, enfim, da articulação do Euclério, digamos, é o mérito dele, né, ter se articulado. Mas são muitos desafios. Você quer deixar alguma outra mensagem, algo mais que acrescentar? Já estamos quase no finalzinho. Não, só queria dizer assim que agradecer, né, a todos os 2.644 votos, que a gente sabe muito bem de onde eles vieram. Então, acho que a gente conseguiu trabalhar a nossa base social e territorial. Então, agradecer às mulheres, à juventude, às religiões de matriz africana, enfim, a quem confiou o seu voto no nosso projeto político, porque a gente quer retomar, de fato, uma política que envolva as pessoas, que coloque para jogo, que coloque no centro do debate aquilo que importa. Então, quando eu falo colocar para jogo, é porque eu sou uma usuária do SUS, eu sou fruto da escola pública e eu sei bem o que é você ter uma escola de qualidade, o que é você ter que sair do seu bairro para estudar numa escola distante, o que é você ter ou não, né, um dentista, um médico, uma enfermeira dentro da unidade de saúde. E, para mim, a política é justamente essa ferramenta, né, para transformar a vida das pessoas lá na base, lá na ponta. Então, convidar todo o munícipe de Cariacica a construir o nosso mandato junto com a gente, porque a gente quer fazer um mandato coletivo, um mandato popular, que escute, que converse, que dialogue e que represente as pessoas, né, os moradores e moradoras da nossa cidade. É isso. Obrigado, Açucena. Boa sorte, né, nessa empreitada que é importante, é muito trabalhosa, né? Esse foi o Política é o programa semanal do Século Diário sobre política e poder aqui no Espírito Santo. Produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico aqui nos bastidores de Alexandre Bisinotto, também fotografia do Leonardo Sá.
E estamos aqui no Rocket Studio, isso mesmo. Tá bom? Obrigado e até logo. Você. Até logo. Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.